Olá, salve Maria Santíssima. Eu estou aqui a preparar um ciclo de palestras sobre Chesterton, que eu darei na Associação Cultural São Felipe Neri na última semana de janeiro, 1ª de fevereiro e 2ª de fevereiro. E estou aqui mergulhado, né, no universo chestertoniano e queria compartilhar com vocês algumas considerações sobre Chesterton que foram as minhas, talvez, primeiras considerações sobre ele, que eu escrevi num pequeno texto sobre a sua influência sobre a minha pessoa. Acho que em 2011, quando eu fui convidado a escrever um testemunho sobre a influência de Chesterton sobre a minha vida, para a revista, uma prestigiosa revista nos Estados Unidos, chamada Chesterton Review. E então, nesse momento, eu parei um pouco para pensar, né, naquela época, né, o que Chesterton realmente significava para mim e como é que foi o meu contato com Chesterton, né, os meus primeiros contatos e como que isso evoluiu, né. E esse pequeno testemunho eu intitulei Chesterton e eu, né? Que será o título desse ciclo de palestras que eu farei, né? E o texto narra um pouco como é que eu conheci Chesterton, né? Enfim, eu o conheci através, talvez, das histórias de Padre Brown, né? Eu não me lembro exatamente qual a história que eu li primeiro, né? Mas depois do Padre Brown, caiu em minhas mãos o texto do livro Hereges, né, do Chesterton. E logo na introdução tem realmente um texto que me iluminou, digamos assim, né? Me iluminou. E o texto, ele foi tão importante para mim que foi o texto que iniciou, né? O que me estimulou a iniciar o blog do Anguete, né? Foi o segundo texto que eu publiquei no blog e de minha tradução, né, no blog, foi um texto publicado em 12 de agosto de 2005, então vai fazer aí, faz mais de 15 anos, né, esse texto que eu publiquei. De fato, é o texto que me impactou demais e que me fez, então, ler, né, e traduzir Chesterton, né. Eu queria compartilhar com vocês esse texto porque e depois fazer algumas considerações. O texto é assim. Eu dei o título para esse parágrafo, né, o último parágrafo da introdução do livro Hereges, que eu vim a traduzir depois e foi publicado pela editora Eclésia. E o texto diz o seguinte: suponha que uma grande comoção surja numa rua sobre alguma coisa, digamos, um poste de iluminação a gás. E muitas pessoas influentes desejam derrubar. Um monge de batina cinza, que é o espírito da Idade Média, começa a fazer algumas considerações sobre o assunto
dizendo a maneira árida da escolástica. Consideremos primeiro, meus irmãos, o valor da luz. Se a luz for em si mesmo boa, nessa altura, ele é compreensivelmente derrubado. Todo mundo corre para o poste e o põe abaixo em 10 minutos, cumprimentando-se mutuamente em sua praticalidade nada medieval. Mas com o passar do tempo, as coisas não funcionam tão facilmente. Alguns derrubam o poste porque queriam a luz elétrica. Alguns outros porque queriam o ferro do poste. Alguns mais porque queriam a escuridão, pois seus objetivos eram maus. Alguns se interessavam pouco pelo poste, outros muito. Alguns agiram porque queriam destruir os equipamentos municipais, alguns outros porque queriam destruir alguma coisa. E acontece uma guerra noturna, ninguém sabendo a quem atinge. Então, gradualmente, hoje, amanhã ou depois de amanhã, forma-se a convicção de que o monge estava certo, afinal, e que tudo depende de qual é a filosofia da luz. Mas o que podíamos discutir sobre a lâmpada, a gás, agora temos de discutir no escuro. Bem, quando eu li esse último parágrafo, eu fiquei muito impactado, não é? Porque ele tem várias dimensões aqui de interpretação, mas para mim significou o seguinte: um homem que escreve um texto desse merece ser lido, não é? E foi o que eu fiz, não é? Depois vieram os outros livros do Chesterton, e daí nesse momento, né, do Brasil, eu percebi que muito pouca coisa estava sendo traduzida do Chesterton e resolvi traduzir vários textos, vários artigos dele no blog, né? E isso me deu uma experiência muito interessante de como é que a ação de Chesterton sobre a vida das pessoas, né, através dos contatos que eu tinha com leitores do blog, né, como é que Chesterton foi modificando a vida das pessoas. E para mim, não é, o que Chesterton fez foi estabelecer uma convicção muito firme, não é, de que o cristianismo, a Igreja Católica, né, tinha uma superioridade não só sobre outras religiões, mas também sobre outras filosofias e outras metafísicas, e principalmente uma superioridade infinita, né, em relação às modas culturais, né, correntes. Isso então me fez reaproximar da igreja, me reconverter, né, sem nenhuma sombra de dúvidas filosóficas ou doutrinais, né. De fato, foi estabelecida a convicção de que o monge estava certo, afinal, né. E foi assim que a minha jornada, né, no universo chestertoniano, né, começou, né, e é o que eu vou procurar, enfim, abordar nesse ciclo de palestras, né, procurando mostrar que o mesmo efeito que ele fez sobre mim, né, ele pode fazer sobre qualquer um que o leia com certa atenção, tá certo? E proximamente eu vou divulgar esse curso aqui no meu canal, e para quem quiser fazer as inscrições, não é isso? Eu só queria deixar esse pequeno relato aqui agora, certo? Fiquem todos com Deus.